No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o poder familiar. O poder familiar está previsto lá no artigo 1630 e seguintes do Código Civil. É um poder atribuído aos pais ou responsáveis legais dos filhos menores ou incapazes. Este poder é intransferível, irrevogável e ele não é sujeito à decadência. Este poder pode ser atribuído a qualquer pessoa compatível com a medida, pelo um juiz ou de forma natural, que é quando não há nenhum tipo de ação judicial, que é quando a criança cresce e vai se desenvolvendo e os pais ou responsáveis têm a obrigação e o dever de zelar pelaquela criança. O poder familiar, gera responsabilidade civil, criminal e patrimonial aos detentores deste poder pelos atos praticados pelos menores. O poder familiar pode ser suspenso, perdido ou extinto. A suspensão é uma restrição temporária imposta pelo juiz aos pais ou responsáveis da criança, pelo tempo que for necessário zelar pelo bem-estar desta. A suspensão ocorre em casos em que o pai ou responsável é condenado criminalmente com uma pena superior a 2 anos pelo abuso de autoridade em relação ao menor, em casos de alienação parental, e a suspensão pode ser convertida em perda desse poder familiar. A perda é o tipo de destituição do poder familiar mais gravoso e ela ocorre por meio de uma decisão judicial. Ela é aplicada nos casos em que os deveres parentais são descumpridos. Alguns casos que podem levar à perda do poder familiar é o abandono, seja ele material, deixando de prover alguma subsistência da criança, seja ele intelectual, deixando de matricular essa criança em uma escola, ou até mesmo o afetivo, que é aquela indiferença em relação ao sentimento do menor. Em casos de castigo imoderado, aqui nós temos a recente lei chamada Menino Bernardo, para assegurar que os pais ou responsáveis legais não agridam fisicamente no intuito de corrigir essa criança. A perda ainda acontece em cenários de violações de qualquer espécie que fira o direito fundamental daquela criança ou adolescente. O poder familiar ainda pode ser extinto e ele ocorre de duas maneiras. Por morte, que é a extinção natural, quando os genitores ou responsáveis legais daquela criança vêm a óbito, ou por imposição judicial, quando aquela criança vai para a adoção e é adotada por uma segunda família. Além do mais, crimes cometidos contra qualquer outro membro da família podem gerar a perca ou a extinção do poder familiar. Conforme a Lei 14.713 de 2023, a agressão doméstica, ou seja, a violência doméstica, gera a perca do poder familiar e, em razão disso, também é extinta o direito de guarda compartilhada. A ação de abandono afetivo, ela pode ser ingressada no Poder Judiciário pelos filhos menores, representada pela sua genitora, ou pelos filhos maiores de 18 anos, até a data em que completarem 21 anos. Para reaver o poder familiar, em caso de perca ou suspensão, é necessário que haja uma investigação social por meio de uma ação no Poder Judiciário para verificar se as causas que levaram a essa perca ou essa suspensão cessaram e se é benéfico para o adolescente ou para a criança voltar ao convívio daquela pessoa que deseja reavê-lo. Assim como todo direito, o assunto de poder familiar é extremamente complexo e depende muito do caso prático para que as suas regras sejam aplicadas. O intuito desse vídeo foi tentar te explicar de forma simples e prática o tema sobre o poder familiar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curte e compartilhe.